Olá, eu sou o professor Sendic, o seu professor de processo penal. Bora lá? Fala que eu te escuto! O que temos para hoje, professor Sendic? Hoje eu venho lhe fazer um convite. Olha, um convitão, um convitaço. Eu estou convitudo. Professor, que convite é esse? Ha! Eu resolvi me desafiar. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, eu não gosto de dar a mesma aula 10 vezes. Não. Quem é meu aluno sabe que sempre que eu vou dar uma aula, eu repreparo. Então você não tem nenhuma aula minha que é igual a outra. Desde sempre. E olha que eu dou aula desde 1998. Vai fazendo as contas aí. As entradas e os pelo branco na cara já acusam, não é verdade? Então eu resolvi me desafiar. Ao invés de simplesmente chegar e fazer um bom curso para você, eu resolvi fazer um curso esplêndido. Mas mais do que isso, eu resolvi colocar o meu na reta. É verdade. Eu cheguei e me desafiei. Virei e falei assim, vou dar um curso diferente. Vou pegar item por item dos editais e vou fazer o seguinte, vou dar aulas de 15 minutos sobre cada um desses itens. Detalhe, são só 15 minutos? Segue correndo o tempo e dane-se? Não! Essa aula precisa ser completa, com começo, meio e fim, em 15 minutos. Então olha só o que eu faço. Eu chego, pego o meu telefone aqui, coloco Tabata Workout. É o Tabata Stopwatch Pro. Olha aí, tá aqui. Eu chego e faço assim, ó. Puf! Coloco lá atrás, venho aqui assim, coloco aqui atrás, então eu dou 15 minutos de aula pra ti com um tema completinho. E se eu não conseguir matar o tema completinho em 15 minutos, aí eu pago flexões. A cada 1 minuto que eu invado, então eu tô com 15, fui pro 16, eu pago 10 flexões. Virou 16 para 17, eu pago mais 10 flexões e assim vamos indo. Será que eu paguei alguma coisa? Não sei. É assim mesmo, começa a contagem do prazo. Olha só, começou a contar ali o relógio e não tem como eu ficar cortando, como eu ficar editando, porque você nota, olha aí, eu não posso ficar picotando a aula. Na verdade, eu corto uma ou outra coisa, por exemplo, dei uma espirrada, eu dei uma tossida, eu engasguei. Aí a gente corta isso, por quê? Porque eu sei que tem gente que tá ali assistindo, escutando a aula com fone de ouvido e não é legal eu espirrar, tossir no seu ouvido, não é verdade? Ou então acontece isso, passa uma moto, eu corto a moto e assim vai. Mas de qualquer forma, o reloginho tá correndo lá atrás, dá pra você controlar e ver que ao final eu terei de ter dado toda a matéria completíssima em 15 minutos. Professor, como é que você conseguiu fazer isso aí dar certo? Assim, ó. Eu inventei o tal do Thunderbook of Mental Maps. Deixa eu mostrar pra ti que legal, ó. Tá aqui na tela. Essa daqui é a capa do Thunderbook of Mental Maps. Isso daqui, no futuro, tá bem? No futuro, vai virar um livro. E esse livro vai ser todo desenhado e explicadinho. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui são os mapas mentais. Eu venho e apresento aqui, ó, mapa mental sobre, deixa eu dar um zoom pra gente melhorar, natureza do inquérito policial, conceitão de inquérito policial, finalidades do inquérito policial, características, olha aqui, fundamentos, grau de cognição, que são 2 mapas, valor probatório, titularidade, notícia crimes, tudo assim, ó, item por item. Professor, e o resto? O resto também. Olha só, olha aqui como é que é isso. São vários mapas mentais. Tudo desenhadinho e completaço, matar todos os temas em até 15 minutos ou menos. Inclusive, esse é o nome do nosso curso. A chamada do curso não é o que temos para hoje, professor Sendic. Confesso que eu senti falta, de verdade. De vez em quando eu até fiz para acalentar o meu coração. Mas a chamada do curso é exatamente assim, ó. Tudo que você precisa saber em 15 minutos ou menos sobre notícia crimes. E assim vai, item por item. Tudo que você precisa saber em 15 minutos ou menos sobre espécies de flagrante e item por item do seu edital. Ficou lindo! Ficou maravilhoso, sensacionástico. Eu realmente estou muito orgulhoso do fruto desse trabalho, porque ficou incrível, tá? E olha, eu me sinto vivo de novo dando aula, porque repetir, repeteco. Tem aula aí que você pega de professor que dá aula, a mesma aula há 15, 20 anos, não muda nada, o cara só acrescenta uma norma, alguma alteração legislativa, mas é a mesma coisa. Eu não consigo. Então eu recriei todos os desenhos, eu refiz tudo, e tudo isso com a intenção de ser o melhor possível para você. Afinal de contas, nós estamos aí numa reta final, isso aqui tem de ser o quê? Um intensivaço.
isso. Então o que melhor do que você pegar e um intensivaço de 15 minutos ou menos sobre tema a tema. Ah, mas professor, tem tema aí que você consegue matar em 7 minutos. É pra ter, né? Mas vai por mim, aquele reloginho ali sofreu, foi chegando lá nos últimos segundos e eu aqui... De vez em quando só eu faço alguns adendos no começo da aula, tá? Para te situar exatamente sobre o tema e depois eu começo com o reloginho. De qualquer forma, na descrição da aula tá lá, ó, a aula começa aos minutos tais, para que você, se não quiser escutar esses meus adendos, possa pular direto para a aula e ter ali o seu mapa mental explicadíssimo. Detalhe, mapa mental que não foi feito por uma samambaia, não. Detalhe, mapa mental que foi feito por um professor. E é esse mesmo professor quem fez os desenhos e que há 22, 23 anos dá aula e que vai te explicar o mapa mental, já chamando atenção para todas as nossas questões possíveis. Mais um detalhe, eu fiz os mapas mentais de trás para frente, ou seja, eu fui de novo ao que concursos, ao que questões, refiz as questões todas e vi assim, é isso que importa, é isso aqui. Como é que é? Preservação do local do crime. Puta que pariu, preservação do local do crime eu posso te dar aula durante o ano inteiro, isso daí é tema de pós, de criminalística, de verdade, tem uma matéria específica sobre isso. Mas não cai. Eu chego, só pego o que cai, porque eu fiz todas as questões de concurso sobre o tema e te entrego o que cai em 15 minutos ou menos. A ideia inicial era fazer tudo isso em processo penal e também em leis especiais. Inclusive, eu já vinha gravando penal e leis especiais e tinha deixado o CPP para depois. Entretanto, apesar da pandemia, que ninguém tá vendo, só o FPR viu, né, na madrugada de domingo da prova. Apesar da pandemia, surgiram esses concursos, PF, PRF, eles foram antecipados. E aí me pegou de calças curtas. Então o que eu tive de fazer? Larguei CP, larguei as leis especiais e fui para CPP. Por quê? Porque era o que eu já tinha mais preparado e eu poderia render mais rapidamente. Por isso vai sair só CPP dessa vez. No futuro, será CPP, CP, leis especiais. E se nós ainda tivermos Constituição Federal até lá, também quero fazer de constitucional, tá? Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, isso aqui tá incrível. Eu sempre digo que a gente precisa se orgulhar daquilo que a gente faz com maestria. E a maestria não vem do nada, a maestria não vem do astral. Não, a maestria vem do esmero, vem da dedicação, vem do carinho, vem do apreço, vem da disciplina. E aqui, ó, você tem os meus melhores momentos de 2021. Sim, foram passados em cima dessa tela desenhando para você. Então agora o que faremos? Ora, se eu estou lhe fazendo um convite para entrar numa festa, eu tenho de lhe dar um aperitivo, não é verdade? Eu vou escolher um tema que está nas minhas mãos por aqui e vou deixar tocando para que você conheça o nosso produto, a nossa aula, essa nova abordagem. Mais uma coisa, era segredo, mas eu vou te contar. Ali beirando a prova, eu vou pegar todos esses mapas e vou fazer uma revisão. Mas aí não será 15 minutos ou menos. Não. Eu quero só ver. Mais uma vez eu vou me desafiar e vou colocar o meu toba na janela. Eu vou fazer em 3 minutos cada tema. Vai ser voando. Sim, e eu pretendo conseguir. Sim, eu já tô até gelado. Ei, vai me dar todos os tipos de diarreia, mas é assim que a vida tem de ser. A gente precisa sempre se estimular a aprender e fazer coisas diferentes. Por quê? Porque senão a vida para. E a vida não é feita para parar. A vida tá andando e o mundo gira. E se você parar, o mundo vai passar por cima de você. Então, movimente, sempre coloque algo que você não saiba fazer ou que você nunca tentou, como um desafio para que você então possa crescer, tá bem? Agora fique com uma aulinha e lembre-se sempre que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa está aberta para você. Aproveite e beijo para ti. It's time! I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Beba água, beba muita água, viu? Eu já passei por 2 cirurgias renais e não é legal. Ainda coloca um negócio desse tamanho, tal de duplo J, dentro do seu pinto que sobe lá pela uretra, vai até a bexiga. Não é legal, não é gostoso. Você fica sangrando 15 dias. Uma delícia. Bora lá, vamos tentar gravar isso aqui já, agora, sem demora. Starting your Tabata workout. Get ready. Tô babo. Vamos ver se isso aqui rola agora. Não me abandone.
não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Preciso de toda a sua boa energia, de toda a sua luz, porque é coisa pra caramba. Exercise. Bora, valendo! Você sabe tão bem quanto eu que nós temos aqui as garantias do investigado. Ao invés de Joesley, eu quero que você pense sendo você aqui. Mas, professor Senjic, cadê o Estado que tudo pode, que é monstruoso, que é gigantesco, que é belugão, é beluguento? Tá aqui o Estado, veja! Professor Senjic, ainda bem que você censurou. Sim, censuradíssimo. Porque imagina só o tamanho dessa beluga. Esse treco aqui seria gigantesco e está duro. Imagine só, se estivesse molenga, estaria arrastando no chão, uns 2, 3 metros pra trás. Imagine você, então, andando à noite, dando de cara com esse negócio aqui, num beco escuro. Professor Senjic, eu não quero, eu também não. Então é preciso que você, ao invés de estar assim, desprotegidinho, sem camisetinha, sim, praticamente nu, esteja como? Que você esteja protegido, exatamente pela nossa armadura de Pégaso. Não, a armadura de Pégaso não é de ouro, uma armadura de Sagitário, tá aí, ó, não é? E também por uma aura de normas aqui que vão lhe proteger. Ok, agora a gente tem aqui uma luta mais justa, afinal de contas, vindo a beluga, você está ali com cinto de castidade, a beluga não vai entrar irrestritamente. É isso que você precisa ter na sua mente. Nós estamos aí tentando trabalhar com alguma igualdade de forças, para que o Estado não passe por cima do investigado como se fosse uma patrola. Se fosse assim, depois a gente teria de chegar e juntar o investigado com o quê? Com pá. Não pode, a gente precisa respeitar os nossos cidadãos. Vamos lá? Garantias do investigado. Primeira coisa, então, a Constituição Federal. Essa criatura aqui, Joesley, você é considerado o quê? Presumidamente inocente. Nós temos o princípio constitucional da presunção relativa de inocência. Ora, se é relativa é porque pode ser afastada, será afastada através de quem? Através das provas, com contraditório e ampla defesa. Mas, de qualquer forma, até esse afastamento, essa criatura aqui precisa ser tratada como inocente. 2. Essa criatura aqui tem direito à vida privada, à imagem, à honra, à intimidade, também a sigilo de correspondência e comunicações. Inclusive, eu chamo a sua atenção, hein? A imagem e honra. A gente não pode prendê-la, cortar na sua cabeça e colocar lá atrás como se fosse o quê? Um troféu de caça. Não, a polícia não pode expô-la à imprensa. Por quê? Porque estaria agredindo a sua imagem e honra. Então, imotivadamente, não pode. 3. Essa criatura aqui tem o quê? Direito à inviolabilidade de domicílio, assim como todos nós, salvo nas hipóteses de flagrante delito para prestar socorro, no caso de desastre e no caso de mandado judicial de busca e apreensão, ou até de prisão, né? Mas vamos lá, o mandado judicial de busca e apreensão será executado em regra de dia, mas se Joesley, se você, se eu consentirmos, poderá ser executado de noite. Então vamos lá, mandado judicial também pode de noite, se o morador assim consentir. 4. Também há direito à propriedade. Sim, propriedade, direito individual, preservado, ali previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Esse cara aqui, ó, ele criminalizou, ele comprou uma Ferrari, uma casa, um barco. A gente sabe que isso tudo veio de lavagem de dinheiro e é proveito de crime. Podemos ir lá e simplesmente pegar pra gente? Não, precisamos levar para o juiz. E aí o juiz vai olhar e vai falar assim: não valeu a pena, daqui, perdeu, playboy, bora, isso tudo é da União. 5. Direito à liberdade de locomoção. Sim, esse cara aqui tem direito de ir, vir e ficar e se proteger através do uso de habeas corpus. 6. Direito de não ser preso, salvo flagrante delito ou ordem escrita prévia e fundamentada de juiz. Claro, se o cara tem direito de locomoção e é inocente, o seu status tem de ser a liberdade e a prisão é algo excepcional. Detalhes importantes. Primeira coisa, no caso de qualquer uma dessas prisões, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, a comunicação imediata a quem? A juiz, ao familiar ou terceiro indicado pelo preso. O código ainda traz o Ministério Público que a Constituição Federal esqueceu. Também temos um segundo detalhe, a nota de culpa. A pessoa presa tem direito de receber nota de culpa, documento pelo qual a gente vai mostrar para ela quem é a autoridade que a está prendendo, os condutores, as testemunhas e os motivos dessa prisão, tá bem? 7. Direito de não
não ser torturado nem tratado de forma desumana ou degradante. Afinal de contas, esse cara aqui é cidadão, você é cidadão, eu sou cidadão, somos todos cidadãos. Então precisamos ser, sim, bem tratados pelo Estado. 8. São inadmissíveis as provas ilícitas. Então, como eu não posso torturar essa criatura aqui, eu não posso fazer o quê? Torrar os seus mamilos e arrancar dele uma confissão. Não, eu não posso pegar também o seu celular e escutar o que ele está falando, não de forma irrestrita, tá? Detalhe importante é isso aqui, ó. As provas ilícitas, elas são desentranhadas do processo, não vale nada. 9. Nós temos aqui assistência jurídica. É verdade, ele tem direito a um advogado. Agora, esse advogado não vai ter todo o poder que ele terá na ação penal. Não há ampla defesa no inquérito policial, mas há defesa, entretanto, não é ampla. 10. Sistema acusatório. Isso não é novidade, mas está na moda. Isso significa pra gente que o órgão julgador não pode acusar. Por quê? Porque há divisão absoluta de funções entre o órgão acusador e a função de julgador. Uma coisa não pode misturar na outra. Então nós temos o juiz a quem cabe julgar e o Ministério Público a quem cabe acusar. Juiz não pode tocar no que? Na acusação, jamais. Se tocar, queimou tudo. Vamos agora ao CPP e a quem? Leis especiais. Todo CPP, inclusive as leis também, eles são o quê? Garantistas. Por quê? Porque o CPP vem e regulamenta um ato. Ao regulamentar um ato, ele diz assim, ou vocês fazem desse jeito, viu, Estado? Ou você faz desse jeito, ou então é um não ato. Ou seja, não terá a mesma validade ou nem validade haverá. Será um não ato mesmo, tá? Te dou um exemplo, ó. É direito da investigada, sob busca e apreensão pessoal, que a diligência seja feita preferencialmente por um policial do sexo feminino. Então, no caso de uma busca pessoal numa mulher, a gente vai precisar passar a mão, dar uma palpadinha, não pode ser um homem. A princípio precisa ser uma policial feminina, tá? A não ser que esperar uma policial feminina acabe levando a uma demora injustificada. Aí sim, aí a gente chama um homem pra fazer. Mas a princípio quem é que tem de fazer? Uma policial feminina. Eu acho esse termo horrível. Mas eu quero chamar a atenção a isso aqui. Nova novidade. Artigo 14A do CPP, que traz pra gente uma investigação especial, trazendo quem? Assistência jurídica aos policiais, membros dessas instituições: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares e quem mais? Os policiais penais. No caso de, em serviço, eles fazerem uso da força letal do Estado de forma tentada ou consumada, nós vamos citá-los, nós vamos citar essas criaturas para quê? Para nomearem defensor em 48 horas. Se essa galera aqui, ao ser investigada, não apresentar o seu defensor em 48 horas, nós vamos intimar a instituição para que indique defensor em 48 horas. Professor Senjic, isso só existe para o quê? Para o pessoal da 144, do artigo 144 da Constituição Federal? Não! Também existe nesse casinho aqui para o pessoal do 142, as Forças Armadas, tá? Então essa nova novidade, citação para nomear defensor em 48 horas também existe nas Forças Armadas, no caso de garantia de lei e ordem apenas. Vamos além. As leis também são garantistas e precisam ser estudadas à parte. Te dou aqui 5 exemplos. 1. Lei de identificação criminal. Diz pra gente a Constituição que o civilmente identificado não será o quê? Criminalmente identificado. Mas nós temos uma lei que vem e diz como fazer isso. Ao dizer como fazer isso, está dizendo como não fazer. É essa a ideia, tá? Olha só, Lei 13.869. Vocês vão perseguir o nosso criminoso, mas se vocês incorrerem nas condutas que estão aqui, haverá abuso e crime. Lei 3 aqui, ó, Lei 9296, Lei de Interceptação Telefônica. Esse cara aqui tem direito ao sigilo de comunicações, mas nos casos específicos da Lei 9296, nós podemos chegar a interferir nessas comunicações, interceptá-las, melhor dizendo. 4. Lei 9455, Lei de Tortura, que diz que a gente não pode torrar os ovinhos dele para conseguir uma confissão. Não, seria crime. 5. Lei de drogas. Olha só como é importante. A lei de drogas chega pra gente e fala assim: se alguém estiver andando na rua e você o pegar com um pozinho branco, não adianta você achar que aquilo é cocaína. Não, é preciso fazer um laudo preliminar para ver se aquilo lá realmente parece cocaína. Então a gente vai pegar, vai pesar e vai ver se tem natureza de coca. E se na hora de fazer o teste der negativo, essa pessoa tem o direito a seguir andando livremente, não será preso em flagrante. Isso aí nada mais é do que a garantia para o cidadão de bem que está carregando xilocaína no bolso
algo muito comum, né, de que não será preso em flagrante por posse de drogas ou porte de drogas, como se fosse uma arma. Bora lá! Garantias do investigado na jurisprudência. São inúmeras as teses e entendimentos repetitivos de nossos tribunais, mas eu chamo a atenção a duas. Primeira, súmula vinculante 11, que trata de uso de algemas. O uso de algemas é excepcional e precisa ser justificado por escrito, sob pena de responsabilização o quê? Civil, penal e administrativa, e nulidade da prisão ou do ato dentro do qual eu estou algemando a nossa pessoa aqui. E detalhe, é preciso justificar por escrito numa dessas situações. O critério mnemônico é PRF, perigo à integridade, própria ou de terceiro. R, resistência, própria ou de terceiro. F, fuga, receio de fuga. Facinho, hein? Lembra disso aqui que não tem como você errar. Súmula vinculante 14, trata de acesso amplo aos autos do inquérito policial. E diz assim pra gente, é direito do advogado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao direito de defesa do seu representado, desde que já documentados. Professor, como que isso acontece? Simples, o inquérito policial tem várias pastinhas, mas nós temos uma pasta em que a gente vai encartando todas as diligências que já foram finalizadas. A isso aqui, o advogado tem acesso amplo. Entretanto, aquelas diligências que ainda estão em andamento, elas são sigilosas, elas são secretas. E lá não há acesso, tá? Então, as diligências em andamento, sem acesso. Jamais o advogado do investigado terá acesso aqui. E eu chamo a sua atenção, não há contraditório. A defesa, mas não é ampla. O que é amplo é o acesso do advogado a essas diligências já finalizadas. Falando em advogado, vamos para o Estatuto da OAB. E olha só, são 8 itens, começando com o item 1. O advogado não é obrigatório no inquérito policial. Não há defesa técnica obrigatória. 2. Se o advogado existir, tem direito de acesso amplo ao que diz respeito ao direito de defesa de seu representado. Quem tem direito desse acesso amplo é quem? O advogado. Isso acabamos de ver na súmula vinculante 14. 3. O advogado pode ter acesso aos autos do inquérito policial, mesmo sem procuração, salvo se decretado sigilo interno nos atos. Situação, né, em que aí sim eu precisarei de procuração. Esse sigilo interno vai dizer assim, ó, existem aí informações muito íntimas ou então muito sensíveis que não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Então o cara diz que é advogado, mas você tem de provar, tá bom? Vamos lá. Em regra, não precisa da procuração, mas se nós tivermos decretado sigilo interno nos autos, aí sim a gente precisará que o advogado apresente a procuração. 4. O advogado pode apresentar razões e quesitos. Razões nada mais são do que argumentos e quesitos nada mais são do que perguntas aos nossos peritos. 5. Se o investigado tiver advogado, o profissional tem o direito de assistir seu cliente durante o inquérito policial, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório. Sim, se Joesley, se eu, se você, se qualquer investigado tivermos aí advogado e esse cara tem o direito de estar lá no momento que o seu cliente for interrogado pelo delegado, tá bem? 6. Se o advogado existir e não lhe for garantida a presença ao interrogatório de seu cliente, os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, também serão nulos, nulidade absoluta. Então vamos lá, eu tenho advogado, o nosso delegado me escuta sem esperar o meu advogado, então ele fere o direito desse advogado. O interrogatório é nulo. E com base nesse interrogatório, o nosso delegado consegue uma busca e apreensão. Essa busca e apreensão é nula. É assim que vai funcionar. Tudo aqui será nulo se acabar derivando do interrogatório, que também é nulo. Aqui nós estamos diante de uma prova ilícita por derivação. 7. Se esses direitos não forem observados, o advogado poderá fazer uso de uma dessas 3 vias. 1. Requerimento ao juiz competente. Então vai requerer o acesso aos autos, por exemplo, ao juiz competente. Também pode usar de MS, mandado de segurança. Afinal de contas, tudo que está aqui corresponde a direito líquido e certo do advogado. E no caso de acesso amplo, porque está dentro de uma súmula vinculante também, caberá reclamação ao STF. E 8, por fim, quem desrespeitar esses direitos responde criminal e funcionalmente por abuso de autoridade. Então vamos lá, eu estou lá, o nosso advogado quer acesso aos autos, eu dou uma folhadinha e tiro a folha 14, a 15, a 16 e entrego pro cara. Veja que houve dolo. Eu fiz isso de propósito. E aí, eu vou responder
agir funcionalmente e também por abuso de autoridade. Por quê? Porque o advogado tem direito de acesso amplo aos autos, inclusive sem procuração, salvo se tiver sido decretado sigilo interno desses autos, quando então ele poderá ter acesso amplo aos autos, desde que apresente procuração. Yes! Meu Deus! Matamos tudo isso, finalmente! Você não tem ideia de quantas vezes eu tentei. Essa é a 10ª vez. A 10ª vez. Caramba! Fico muito contente. Matamos isso aí, ainda faltam 10 segundos. E eu, como te prometi, vou fazer o quê? Eu vou voltar para que você dê um print e leia com calma, com mais atenção e possa revisar isso ao longo do seu estudo, tá? Falando nisso, na hora ali da prova... Done. Great workout. You spent 15 minutes, 32 seconds exercising. Muito obrigado. Ali na hora da prova, não fica mosqueando não, hein? Tem gente que chega uma hora antes da prova, senta lá, fica olhando as bundinhas passar, fica olhando os musculozinhos ir para um lado. O pessoal acha que é gado, né? Que tá ali numa exposição. Sabe aquelas exposições de cidade pequena? Num leilão. Não, não é. Puta que pariu. Você tá ali para fazer uma prova. Você estudou para isso. Você vai ficar uma hora sentado ali. Meu, larga as bundinhas de lado, larga os trapézios de lado, os bíceps de lado e faz o quê? Foco! Simplesmente foque na sua matéria. Isso aqui é um negócio muito legal de você ter ali na hora. Pô, vai virando ali as páginas no seu celular ou no seu material de apoio e revise rapidamente. Vai que cai uma besteira dessas, tá? Então, voltando para você dar print, tá? Vamos lá, eu vou começar do comecinho para que você tenha isso aqui legal no seu material de apoio. Bora lá? Garantias do investigado na Constituição. Printa. Garantias do investigado no CPP e leis. Printa. Atenção a isso aqui, né, que está no artigo 14A, trazido pelo pacote anticrime. Garantias do investigado na jurisprudência. Tem um catatal de coisas. Entretanto, essas duas súmulas aqui são muito comuns em nossas provas. E garantias do investigado, que está lá no Estatuto da OAB. Isso aqui costuma ser relegado ao 3º plano, ao 10º plano. Tem um monte de professor que nem dá. E você vai voltar e vai printar. Printa! Direito é fácil, direito é teta. E depois de 10 vezes... eu consegui fazer isso caber em 15 minutos para você. Espero que você tenha aproveitado. Mas mais do que isso, eu espero que você saia dessa aula compreendendo que garantias do investigado, os direitos do investigado não são direitos de vagabundo, mas sim direitos de todos nós. São direitos meus, são direitos seus. Todo instrumento é neutro. A questão é só quem é que vai usar e como vai utilizá-lo, tá bem? Beijo pra ti!